Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa disciplina de alfabetização e letramento, certo? Nessa primeira aula, nós vamos falar basicamente a respeito de fundamentos teóricos e metodologias dos processos de alfabetização e letramento, certo? Então, a gente precisa aí dar uma observada. Nós vamos ver que essa disciplina ela é muito histórica, certo? Nós vamos ter a oportunidade de ver a evolução da alfabetização e do letramento durante o processo histórico, tá? Então a gente começa com alguns questionamentos para nortear os nossos trabalhos, para que a gente possa parar um pouco para refletir sobre essa questão. Nós vamos estar trabalhando os fundamentos teóricos e metodológicos dos processos de alfabetização e letramento, e aí a gente começa com o seguinte questionamento: por quê? O nosso país ainda não conseguiu erradicar o analfabetismo. O que é que acontece? Por que a gente ainda não conseguiu, se nós temos em vigência inúmeros trabalhos referentes à questão do letramento, se nós temos aí um acompanhamento mais aprofundado nessa questão da alfabetização, né? Por que a gente ainda não conseguiu erradicar essa questão do analfabetismo no Brasil, né? Fica aí essa incógnita para a gente ver quando a gente for discutindo a longo prazo, né? As limitações e lacunas encontram-se no planejamento e políticas educacionais. Será que é só a questão onde a gente tem? Será que estamos tratando de um problema individual de aprendizagem ou de condições adequadas de aprendizagem que não são ofertadas? Será que é esse o questionamento? Será que é por isso que a gente não consegue resolver a questão do analfabetismo? Os métodos de alfabetização podem ser decisivos no processo de alfabetização? Os professores recebem formação inicial e continuada adequada para a alfabetização? Então vamos começar. Primeiro, a gente precisa observar o seguinte: existem realmente limitações e lacunas, né, quando se encontra essa questão do planejamento e políticas públicas. Nós temos vários projetos em vigência aqui no meu município mesmo. Nós trabalhamos com o Alfabetizar com Sucesso. Eu acredito que na maioria das regiões a gente trabalha com Alfabetizar com Sucesso, que tem um acompanhamento da equipe de supervisão, juntamente com os professores. Existe uma documentação mensal que é feita para se avaliar o nível de leitura dessas crianças, tá? E aí, onde é que nós estamos falhando? Nós temos um sistema de ciclos, né? Já falamos sobre isso também. Nós temos um sistema de ciclo que dá ao aluno um prazo de 3 anos para desenvolver a leitura e o letramento, né? Então, assim, o aluno ele inicia o seu processo de leitura, vamos dizer assim, especificamente no primeiro ano. Então, ele tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano para desenvolver corretamente a leitura e o letramento, para que no terceiro ano ele esteja pronto, ele esteja apto para seguir adiante, porque no terceiro ano ele é retido caso ele não tenha conseguido dominar essas habilidades que são necessárias para que ele siga adiante, né? Então, assim, quando a gente olha, a gente observa que tem realmente muitos projetos, tem o acompanhamento, e o que é que está acontecendo? Que a gente ainda não conseguiu eliminar essa questão, né? Será que estamos tratando de um problema individual de aprendizagem ou de condições adequadas de aprendizagem que não são ofertadas, né? Então isso aí é uma questão muito ampla para se trabalhar e para a gente discutir, né? Então, assim, o problema não é individual, mas em determinadas situações ele precisa ser visto com a individualidade do aluno. Então, as pessoas envolvidas no processo precisam observar a dificuldade do aluno para tentar ajudá-los. Então, a gente tem uma equipe pedagógica, a gente tem uma equipe de direção, todo mundo precisa estar voltado para a questão da alfabetização dessas crianças. Porque se ele não conseguir ser alfabetizado, ele não vai conseguir dar seguimento aos seus estudos, né? Então, é uma questão que todos os envolvidos na questão educacional precisam levar em consideração para observar, né? Os métodos de alfabetização podem ser decisivos no processo de alfabetização. Com certeza, nós temos aí uma evolução de alguns métodos diferentes que a gente utiliza. O professor sai fazendo adaptações. Por quê? Porque o professor ele precisa identificar qual é o método que vai lhe dar retorno, que vai fazer com que seus alunos aprendam. Não existe uma fórmula mágica, dizer,
para alfabetizar seus alunos, o caminho é esse aqui. Não, nós temos diversos caminhos, nós temos diversas estratégias de aprendizagem, mas o professor, junto com a sua turma, é que vai tentar alinhar essa questão e verificar a melhor forma de fazer com que esses alunos aprendam. A gente vai conseguir 100%? Dificilmente. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas diferentes, com pessoas que têm ritmos de aprendizagem diferentes, com crianças que têm dificuldades diferentes. Então, o professor, ele lida cotidianamente com essas crianças, ele tem a possibilidade de identificar onde é que essa criança tem maiores dificuldades, né? Então aí a gente pede a ajuda da equipe de supervisão, da equipe de direção, para que a gente possa fazer um trabalho paliativo para tentar ajudar essa criança e fazer com que ela consiga acompanhar seus colegas e dar sequência nas suas questões. Aqui ele fala a respeito dos métodos sintéticos de alfabetização, que é o alfabético, que é o fonético e que é o silábico. Então nós vamos ter oportunidade de vivenciar e de discutir sobre eles, né? Então quando a gente fala desses métodos sintéticos, que fala referente à questão do alfabeto, né? Quando você trabalha a questão da ordem alfabética, que aí a gente tem algumas metodologias que dizem que a gente não deve se atrelar à ordem alfabética, a gente precisa trabalhar as letras independente da sua ordem, para que a gente não condicione o cérebro da nossa criança, porque você observa que tem crianças que não conseguem fazer a identificação alfabética, mas se você perguntar, ela vai te dizer A, B, C, D, mesmo sem conseguir fazer a relação do som com a letra, né, com o desenho dessa letra. Então, como já é muito mecanizada essa questão, mesma coisa das vogais, né, A, E, I, O, U. Mesmo que ele não saiba diferenciar quem é o A, quem é o E, mas como ele trabalhou todas elas na ordem, ele sonoramente consegue identificá-las na ordem, mas não consegue visualmente fazer a relação do som com o seu algoritmo, com o seu desenho, no caso, né? É justamente quando a gente tem a questão da fonética, do som, da junção do som com a imagem da letra. Então nós temos diversas atividades aí que podem ser desenvolvidas para que o aluno faça compreensão, faça essa relação. Por isso que a gente trabalha individualmente com cada uma das letras. Então essa questão de mexer com a posição alfabética pode ser favorável para a sua turma e para a aprendizagem da sua turma. E silábico é quando a gente já começa a juntar aí a letra do alfabeto com a vogal, e aí a gente já começa a juntar sílabas. A gente também precisa verificar essa ordem de apresentação, certo? Para a gente quebrar essa rotina, essa questão totalmente tradicional, para fazer com que o cérebro da criança ela vá se estimulando e a partir daí ela consiga facilitar a sua aprendizagem. Isso vai funcionar para todo mundo? Não, nenhum método vai funcionar para todo mundo, né? Mas aí a gente observa qual é o retorno que a gente tem dos nossos alunos a partir do momento que a gente faz a apresentação de um trabalho como esse, tá? Quando a gente faz, quando ele sistematizou, aqui a gente tem a fala do estudioso, certo? Que tem aí nos materiais de vocês, que aí ele sistematizou a questão da escrita em 3 etapas. Né? Como é que é feita essa escrita? Como é que você identifica se o seu aluno realmente está evoluindo na sua questão de escrita? Então a gente tem as escritas sistêmicas, as escritas analíticas e as fonéticas. E aí a gente vê a diferenciação de cada uma delas. Quando a gente fala da escrita sintética, a gente está falando das escritas rupestres, que são aquelas elementares, que fazem parte da história, que a gente aprendeu ao longo do tempo. Quando a gente fala de escrita analítica, a gente tem a palavra como unidade de organização. E a fonética é a mais complexa, que são relacionadas ao alfabeto e isola os sons. É quando a gente começa a fazer a relação do símbolo com o som, e aí a gente começa a memorizar que o A tem aqueles formatos, que eu preciso saber qual é o A maiúsculo, qual é o A minúsculo, mesmo eles tendo o mesmo som, né? A gente precisa saber identificar as 4 formas de cada uma das letras. Então você observa que é um processo que demanda tempo, é muita informação para a criança fazer a codificação, né? Então eu tenho A,
mas aí eu vou ter 4 formatos de A. Eu tenho A maiúsculo, bastão, eu tenho A minúsculo, né? Então eu tenho A cursivo, maiúsculo e minúsculo. Então é muita coisa para a criança administrar. Então por isso que a gente tem processos a seguir para que a gente não atropele essa questão. E aí a gente vai também verificar nessa primeira aula, vocês têm muito material para estudo. Por quê? Porque ele começa a falar a respeito da evolução. Ele fala que na década de 1980 nós tivemos aí a questão do construtivismo, já tivemos a oportunidade de falar a respeito do construtivismo em sala, a interacionismo linguístico e o letramento. Então aí a gente tem a evolução desses métodos que começaram a partir de 1980. Então na LDB 9394/96, a gente tem aí algumas adaptações. Depois dela, nós podemos trabalhar com o Plano Nacional da Educação, que é um plano que tem vigência de 10 anos, né? Onde, nesse momento, os profissionais de educação, as autoridades educacionais que nós temos no nosso país, desenvolvem, deslumbram metas educacionais para serem desenvolvidas durante 10 anos. Né? E ao final desses 10 anos são feitos novamente uma reorganização, onde a gente observa o que nós conseguimos realizar, onde a gente conseguiu avançar e quais as metas a gente ainda precisa alcançar, o que é que a gente vai evoluir. Né? Então, o PNE é um plano desenvolvido para 10 anos voltado para a questão educacional. Nós tivemos aí programas como o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAIC, que é um programa riquíssimo voltado para a questão da alfabetização. Então os profissionais, infelizmente esse ano nós não tivemos mais a continuidade do PNAIC, mas tivemos aí há anos anteriores. É um programa onde os professores se reuniam com uma certa frequência, recebiam capacitações, recebiam formações, métodos de trabalho, jogos, de como trabalhar essa alfabetização para que aquela criança conseguisse ser alfabetizada na idade certa, ou seja, quando ela chegasse no seu 3º ano, ela realmente conseguisse dominar as habilidades de leitura e de letramento. É um projeto, né, um programa de uma riqueza enorme. Então, os profissionais da educação que tiveram a oportunidade de participar das formações do PNAIC, que voltaram para a sala de aula, puderam replicar o que foi aprendido lá. Então, a gente observa que nós tivemos muita evolução nessa questão. Né? Então, a gente teve o Brasil alfabetizado também, exames nacionais para avaliação das metas propostas pelo PME, que é uma avaliação nacional. Aí não está aparecendo agora, mas está falando também da questão da provinha ANA, que são provas que são cobradas aqui embaixo, que são cobradas para que você identifique, aqui, ó, né, a avaliação nacional da alfabetização, que é a ANA. Se não me falha a memória, a ANA nós realizamos a cada 2 anos, não tenho certeza, mas eu acho que é a cada 2 anos que a gente faz a ANA, para que a gente possa fazer a identificação de como está indo esse processo de alfabetização. Né? Então, são aí algumas questões que a gente precisa estudar, a gente precisa saber o que é que está acontecendo, quais são os projetos que estão em vigência, o que é que esses projetos estão trazendo, se eles são benéficos ou não, de acordo com a sua concepção. Né? Então, são questões que você precisa ter conhecimento para poder discutir sobre elas. Né? Magda defende que, no percurso de aprendizagem de leitura e escrita, nas fases da escrita, as crianças passam por processos evolutivos de conhecimento que se desenvolvem paralelamente, são eles. Ou seja, eu aprendo só a leitura e a escrita, eu só vou fazer isso na escola? Não. Então eu tenho outros processos que vão acontecendo simultaneamente enquanto você está inserido em sala de aula. Então a gente tem aí o desenvolvimento genético, existe aí a consciência fonológica, o conhecimento das letras, tudo isso vai sendo atrelado aos conhecimentos para que vá gerando a aprendizagem, para que vá gerando conhecimento. Aqui embaixo a gente tem a explicação de cada um desses processos, cada um desses desenvolvimentos, o que é que o aluno realmente está trabalhando em cada uma dessas fases, o que é que o professor vai observar se realmente ele está desenvolvendo em cada uma dessas fases. Já a Emília Ferreiro, ela fala que o aprendizado se dá por meio de etapas.
tá? E não processos. Ela fala que o processo se dá a cada uma dessas etapas. Então a gente começa com o processo do pré-silábico, depois a gente começa a silabar, né? Então o silábico alfabético e a alfabética. Então assim, existem processos, segundo Emília Ferreira, que é uma estudiosa que tem contribuído muito na questão da alfabetização. Se você quiser procurar vídeos de Emília Ferreira, ela fala muito sobre a alfabetização, ela dá dicas sobre processos de alfabetização, sobre atividades para fazer e realizar com as crianças. Então a Emília Ferreira ela tem uma bagagem enorme, né, nessa questão de alfabetização, ela tem muito a agregar. Então, despertando aí a sua curiosidade, vá pesquisar sobre a Emília Ferreira. Ela tem inúmeros vídeos no YouTube falando sobre alfabetização e letramento. E aqui, na sequência, fala como Piaget, como Vygotsky, como é que eles veem esse processo de alfabetização e letramento? O que é que eles falam sobre isso? Como é que essas crianças aprendem? Como é que esse programa, como é que essa questão vai sendo absorvida pelo cérebro das crianças? Então, aqui a gente tem a opinião de Piaget, depois a gente tem a opinião de Vygotsky, depois a gente tem a opinião de Emília Ferreira, tá? Então aí você vai absorvendo o conhecimento para que você possa discutir sobre isso, né? Então eu só posso falar a respeito de Piaget, do processo de Piaget, o que ele trouxe para a questão da alfabetização, a partir do momento que eu souber o que ele contribuiu ou não, de acordo com a minha concepção, tá? Mas a gente só pode ter concepção daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem domínio. Aqui tem uma tabela de características pré-silábicas, tá? Que realmente a imagem não está muito nítida para que vocês façam a identificação, mas isso tem aí nos slides de vocês. Essas características de cada um é muito interessante, porque o professor ele pode identificar de acordo com o comportamento dos seus alunos em que fase ele está, em quais são as características que ele está e quais são os aspectos que você pode trabalhar para facilitar a evolução dessa criança. Então, a gente se vê na correção da atividade, ok? Vou fazer a identificação de como está indo esse processo de alfabetização, né? Então, são aí algumas questões que a gente precisa estudar, a gente precisa saber o que é que está acontecendo, quais são os projetos que estão em vigência, o que é que esses projetos estão trazendo, se eles são benéficos ou não, de acordo com a sua concepção, né? Então são questões que você precisa ter conhecimento para poder discutir sobre elas, né? Magda defende que, no percurso de aprendizagem de leitura e escrita, nas fases da escrita, as crianças passam por processos evolutivos de conhecimento que se desenvolvem paralelamente, são eles. Ou seja, eu aprendo só a leitura e a escrita, eu só vou fazer isso na escola? Não. Então eu tenho outros processos que vão acontecendo simultaneamente enquanto você está inserido em sala de aula. Então a gente tem aí o desenvolvimento genético, existe aí a consciência fonológica, o conhecimento das letras, tudo isso vai sendo atrelado aos conhecimentos para que vá gerando a aprendizagem, para que vá gerando o conhecimento. Aqui embaixo a gente tem a explicação de cada um desses processos, cada um desses desenvolvimentos, o que é que o aluno realmente está trabalhando em cada uma dessas fases, o que é que o professor vai observar se realmente ele está desenvolvendo em cada uma dessas fases. Já a Emília Ferreira, ela fala que o aprendizado se dá por meio de etapas, tá? E não processos. Ela fala que o processo se dá a cada uma dessas etapas. Então a gente começa com o processo do pré-silábico, depois a gente começa a silabar, né? Então o silábico alfabético e a alfabética. Então assim, existem processos, segundo Emília Ferreira, que é uma estudiosa que tem contribuído muito na questão da alfabetização. Se você quiser procurar vídeos de Emília Ferreira, ela fala muito sobre a alfabetização, ela dá dicas sobre processos de alfabetização, sobre atividades para fazer e realizar com as crianças. Então a Emília Ferreira ela tem uma bagagem enorme, né, nessa questão de alfabetização, ela tem muito a agregar. Então, despertando aí a sua curiosidade, vá pesquisar sobre a Emília Ferreira. Ela tem inúmeros vídeos no YouTube falando sobre alfabetização e letramento. E aqui, na sequência, fala como Piaget,
como Vygotsky, como é que eles veem esse processo de alfabetização e letramento? O que é que eles falam sobre isso? Como é que essas crianças aprendem? Como é que esse programa, como é que essa questão vai sendo absorvida pelo cérebro das crianças? Então, aqui a gente tem a opinião de Piaget, depois a gente tem a opinião de Vygotsky, depois a gente tem a opinião de Emília Ferreiro, tá? Então aí você vai absorvendo o conhecimento para que você possa discutir sobre isso. Então eu só posso falar a respeito de Piaget, do processo de Piaget, o que ele trouxe para a questão da alfabetização, a partir do momento que eu souber o que ele contribuiu ou não, de acordo com a minha concepção, tá? Mas a gente só pode ter concepção daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem domínio. Aqui tem uma tabela de características pré-silábicas, tá? Que realmente a imagem não está muito nítida para que vocês façam a identificação, mas isso tem aí nos slides de vocês. Essas características de cada um é muito interessante, porque o professor ele pode identificar de acordo com o comportamento dos seus alunos em que fase ele está, e quais são as características que ele está e quais são os aspectos que você pode trabalhar para facilitar a evolução dessa criança. Então, a gente se vê na correção da atividade, ok?